está aí desmoronando ao seu redor e você continua dormindo? Clame ao seu Deus para que Ele haja em seu favor. Jonas capítulo 1, o verso 6. Jonas estava lá dormindo, enquanto uma tempestade estava arrebentando o barco, todo mundo clamando ao seu Deus e Jonas no bem bom. Todo mundo com medo de morrer, o mundo acabando ao seu redor e Jonas continuava dormindo. Sem se dar conta de tudo que estava se desabando ao lado dele. E aí o capitão do navio acha Jonas. E olha só o que acontece. Jonas capítulo 1, versículo 6 em diante. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Eles estavam com muito medo. Mesmo sendo um capitão de um navio que era acostumado a fazer aquela rota, que conhecia aquele mar, ele estava com medo. Versículo 7. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sortes para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e as sortes caiu sobre quem? Jonas, aquele que estava fugindo e tentando se esconder. Por isso eles perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é sua profissão? De onde você vem? Qual é sua terra? A que povo você pertence? Olha só que interessante, eles descobriram, tirando sorte, uma coisa que pra gente é bem estranha, mas Deus permitiu que assim fosse. Eles descobriram quem era o culpado por aquela situação. Quem era o real culpado pela tempestade? Jonas. E aí eles perguntam: tá, mas quem é você? O que tu tá fazendo aqui? De onde você vem? Pra onde você vai? Quem é você? Por quê? Deus está bravo contigo. O que foi que você fez? E nesse momento, Jonas está ali. Ele poderia dar uma grande resposta evangelística para aqueles homens. Ele poderia se arrepender do que fez e falar do Deus dele, do Deus que move as águas e que faz tempestade acontecer, para que a vontade dele seja cumprida. Jonas tem a oportunidade de ser um missionário já dentro do navio, mas ele estava ali contrariado. Ele estava ali não querendo cumprir a vontade de Deus, mas fugindo da vontade de Deus. Quantas vezes o caos se instala ao nosso redor e ao invés da gente ser testemunha do evangelho, a gente se esconde, a gente finge estar dormindo. Eu morei 4 anos em Curitiba e lá eu pegava ônibus todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia para ir e voltar do trabalho. E os ônibus eram sempre muito lotados. E o pessoal de Curitiba, eles são um pouco mais quietos, mais fechados em si. No ônibus a gente não conversava. E era muito comum quando tinha alguém sentado assim num banco, até às vezes num banco preferencial, e chegava alguém de idade, alguma gestante, alguém que tinha direito ao assento e a pessoa fingia que estava dormindo. Eu algumas vezes olhei para a pessoa e ficava pensando, mesmo que eu não estivesse no banco preferencial, porque eu já não gostava de sentar naquele banco, porque eu já tinha que levantar, eu pensava, é direito da pessoa. Eu não posso fingir que eu não estou vendo ela. Eu não posso fingir que eu não sei o que está acontecendo. Jonas sabia muito bem o que estava acontecendo, ele sabia muito bem quem era o responsável por aquela tempestade. Quantas vezes na vida a gente finge que não sabe o porquê que está acontecendo o que está acontecendo ao nosso redor? A gente esconde os nossos pecados, a gente esconde os nossos erros por medo, por vergonha, por medo de ser julgado, e a gente entra num poço sem fundo. Jonas precisava falar, precisava se arrepender para que aquela tempestade passasse. Mas essa história a gente continua amanhã. Hoje fica a pergunta para você: quando o caos se instala ao teu redor, você clama ao seu Deus ou você continua dormindo, escondendo o que está aí dentro do seu coração? Aquilo que você tem vergonha e medo. Um abraço para você e a gente se vê no nosso próximo devocional. Até lá!